dessa atuação como liderança, boa parte dessa análise vem porque as pessoas olham para o senhor como alguém que sempre está mirando no futuro e sempre analisando o cenário para que pessoas possam ser encaixadas em cargos no futuro. Talvez por isso identifiquem, seria o dono do partido. Mas como é que é esse modus operandi de Gilberto Kassab no PSD em relação a nomes e a ocupações de cargos? Acho que essa é a essência, né, da política. Essa foi a falha do PSDB e dos seus líderes, foi a falha do PT. Eu acho que essa é uma obrigação minha como dirigente partidário. Procurar identificar talentos, sejam novos de idade. O Topázio não é novo de idade, mas chegou agora na vida pública. Nós vimos ele com um bom discurso como vice-prefeito, ficamos realmente observando e o convidamos para não apenas vir para o partido, mas para disputar como candidato à reeleição em Florianópolis. O senhor atua como um olheiro do futebol, digamos assim? É uma boa associação, viu? Fala isso para São Paulo, quem sabe lá o Júlio Casares pode me contratar. Mas continue, presidente, por favor. Não, o Eduardo Pimentel, em Curitiba. Eu ajudei muito a consolidar a sua candidatura, não é? Eu percebia nas conversas com ele que é um jovem, que tem talento, que tinha tudo para se reeleger, ia ter um bom desempenho nos debates, tem uma genética política, seu avô foi governador, não é? Ele estava indo muito bem ao lado do Greca. Acho que acertamos, não é? O Eduardo Paes, essa garotada ao lado do Eduardo Paes, não é? O próprio Pedro Paulo, pessoas de talento, pessoas que não apenas fazem muito hoje, mas que a gente sabe que vão fazer por 20, 30 anos, não é? Eu não vi essa preocupação de renovação no PT e no PSDB. Hoje no PSD, não apenas eu, mas nossos companheiros desses que eu citei, o exemplo é o Eduardo Paes. Veja o número de jovens que o Eduardo Paes está revelando na vida pública. E ele está lá, ele vai pensando aqui, esse não deu certo, volta para lá. Então, isso tem que ser feito, isso deveria ser uma rotina em qualquer partido, no PSD é uma rotina. Interessante. O Antônio Brito. É uma revelação. O Antônio Brito, nós identificamos ele na bancada, seu posicionamento, a sua dedicação à Brasília, não é? Nós percebemos, vai ser um grande líder. E foi, hoje é um líder muito competente. A bancada não abre mão, está indo pela 5ª vez para a liderança, não abre mão de tê-lo como líder, não é? Lançou ele candidato a presidente da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que o partido que não promove essa renovação, essa busca de talentos, é um partido que está condenado a ter dificuldades de se manter, não é, em evidência. Interessante. Vai lá, Piper. Não, exatamente em cima disso que eu ia perguntar, porque um dos quadros, né, que tem ganho mais notoriedade no seu partido é o presidente do Senado, que é um político que, entre outras características, me impressiona o fato de que todo problema que chega para ele acaba saindo menor. E quem lançou ele candidato a presidente da República? Foi o PSD, fomos nós. Exatamente, aí que eu queria chegar. O senhor o vê como um futuro integrante do STF, como ele já andou falando, governador de Minas, ou quem sabe sendo candidato a vice-presidente na próxima? Olha, eu acho que o Rodrigo Pacheco, ele está preparado para ser um excelente presidente da República, um excelente vice-presidente, um excelente integrante do Supremo Tribunal Federal e um excelente governador. Aí como no meu caso, aí são circunstâncias. Se acontecer uma circunstância que o leve a ocupar qualquer um desses 4 cargos, ele vai ter nosso apoio. E por que o senhor acha que ele está preparado para todos esses cargos? Entre nós. Porque ele é bem preparado. Quais características o senhor destacaria? Para o Supremo, ele é considerado um dos melhores advogados do país. Ele, muito jovem, quando você procurava identificar os 10 melhores advogados do país, você citava o Rodrigo Pacheco. Então, será um excelente ministro Supremo, já integrou a OAB Nacional, não é? Como presidente do Senado, se consolidou como uma liderança política, habilidoso, não se intimidou com pressões, não é? De qualquer natureza. Portanto, quem passou por essas pressões e conseguiu se sair muito bem, está preparado para ser governador de Minas Gerais, para ser presidente da República, não é? Vice-presidente da República é coadjuvante, mas tem a dimensão e a responsabilidade de estar preparado para um dia ser presidente da República, né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, porque é natural, ele é uma questão de evidências, não é? De avaliação. E qual dessas circunstâncias estaria mais próxima hoje?
É muito cedo para saber, não é? A gente acabou a eleição municipal agora. É muito cedo. Povo afoito, né? É. Fala, mano. Falando de Senado, 2026 vai ser uma eleição de 2 cadeiras para o Senado. E há muita expectativa, especialmente entre os meios bolsonaristas, em relação a uma possibilidade de uma renovação grande com uma grande bancada de direita ou extrema-direita no Senado, especialmente rivalizando com o STF. Essa é uma preocupação do senhor? O centro vai ter alguma prioridade na disputa do Senado? Não, nós vamos, assim como foi nessa eleição municipal, procurar apresentar bons quadros, não é? Que possam ter chances de ganhar e ganhando que possam ser bons senadores. Aí é uma avaliação estado por estado. E não tem segundo turno para Senado. Vai lá, Dávila. Presidente, eu entendo que essa mudança no comando da Câmara e do Senado pode ajudar a avançar determinadas reformas ou pode frear. Como o senhor vê a mudança no clima, se é mais pró-reforma ou se ainda é uma atitude muito conservadora de não querer entrar em bola dividida? Porque toda reforma, como a gente sabe, custa voto, precisa de empenho, porque senão ela nunca sai do papel. Eu torço para que seja mais reformista do que é hoje, não é? Porém, nós sabemos caso se confirme o favoritismo do Hugo Motta, que será uma gestão de continuidade, não é? Essa gestão... Baixo apetite para reforma. Essa não, também vamos ser justos, teve a reforma tributária. Sim. Que a Câmara aprovou. Então, não, estou dizendo, se for o Hugo Motta, tem baixo apetite para eu acredito que poderíamos ter tido mais reformas, não é? Mas também não vamos ser injustos. A reforma tributária é mérito dessa gestão. Vai lá, Cássio. Ministro, falando sobre uma cadeira que o senhor conhece bem, da Prefeitura de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes foi reeleito há poucos dias atrás e agora a gente vive aquela expectativa para a formação do seu governo. E ele formou uma frente ampla. Você acha que essa conjuntura, esse excesso de possíveis secretários, essa expectativa de todos esses partidos que integraram a chapa do prefeito Ricardo Nunes, lhe dará melhores condições para a formação de uma equipe ou isso é ruim quando da formação de uma equipe, essa pressão política, esse excesso de compromissos? Olha, o prefeito foi eleito e a sua principal responsabilidade é a nomeação dos secretários. Ele foi eleito para isso. Então, pode até ser legítimo os partidos fazerem indicações, não é? Até porque também estão juntos e é natural, é correto, legítimo. Mas cabe a ele aceitar ou não. O que eu espero dele, como paulistano, como ex-prefeito, é que ele seja rigoroso na avaliação. Seja indicação dele ou de outros, que também não tem nem importância que venha de outros partidos, mas que ele seja rigoroso, para que ele tenha bons colaboradores.